Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Então eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, que era poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de tudo aquilo que as mulheres lhe disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia de onde eles iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao seu fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando ele nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio de todos eles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fala o coração dos teus filhos através da tua palavra, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, vamos entender nesta noite que o caminho que esses discípulos percorreram de Jerusalém até uma aldeia chamada Emaús, e que a Bíblia vai dizer que a distância a qual eles percorreram era de aproximadamente 10 metros, é um símbolo da jornada que nós percorremos ou que nós fazemos diariamente nas nossas vidas. Por quê? Porque todos nós caminhamos na direção de alguma coisa. E todos nós, caminhando na direção de alguma coisa, buscamos aquilo que é especial para as nossas vidas. Nenhum de nós aqui, nas nossas buscas, nenhum de nós aqui vamos atrás daquilo que não presta. Nós sempre vamos atrás das coisas que são boas para nós e para a nossa família. Nós sempre vamos atrás das coisas que são especial para as nossas vidas. E a nossa caminhada, ela é diária. A nossa caminhada, ela é contínua.
E hoje nós vamos analisar a caminhada, o percurso de aproximadamente 10 quilômetros que esses dois homens fizeram. E vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta noite através da palavra que nós lemos. E eu começo dizendo para os irmãos e analisando o versículo de número 13, que vai dizer assim: naquele mesmo dia. Que dia é esse? Coloca aqui, Marlene, por gentileza, 24:13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Que dia é esse? Meus irmãos, o dia que a Bíblia está falando é o domingo o qual nós conhecemos, domingo de Páscoa. Jesus ele é crucificado, Jesus ele é morto na sexta-feira, e no terceiro dia, no domingo, o dia em que Jesus ressuscitou, só que aqui ainda eles não tinham a experiência da ressurreição de Jesus, eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado, então eles estão indo, caminhando no terceiro dia, no domingo, e o versículo de número 14 vai dizendo assim, ó: e eles iam conversando a respeito de tudo o que tinham acontecido. O que eles estão conversando? Sobre o que eles estão falando? Não era sobre a ressurreição de Jesus. Eles estavam conversando sobre o ministério de Jesus. As pessoas que ele curou, as pessoas que ele libertou, a multiplicação dos pães e toda aquela experiência que eles tiveram com Jesus, que eles viram Jesus fazer, ou que eles ouviram falar de Jesus durante todo o ministério de Jesus. Aí o versículo de número 15, ele vai dizer assim, ó: enquanto eles conversavam e discutiam sobre essas coisas, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Queridos e amados irmãos, nós falamos e estudamos sobre as coisas de Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, nós não temos a consciência real de que Jesus está conosco, de que a presença de Jesus, ela é real em nossas vidas. Observe que os discípulos, eles estavam conversando sobre tudo o que aconteceu na vida de Jesus, sobre tudo o que se passou no ministério de Jesus, os milagres, as curas, as multiplicações, as expulsões de demônios. Só que eles não estão sentindo que a presença do próprio Jesus está ali com ele. Estão falando de toda aquela teoria que eles viveram, mas que na verdade foram coisas e foram situações que na cabeça deles morreu junto com Jesus. A esperança deles, a perspectiva deles de um profeta morreu junto com Jesus. Eles estão falando de coisas que aconteceram, de um evangelho que foi proclamado, mas que na cabeça deles não existe mais. Por quê? Porque Jesus morreu. E com a morte de Jesus, tudo aquilo morreu junto. Então a esperança deles, aquilo que era especial para eles, foi cravado na cruz do Calvário. E foi morto, e foi enterrado. Queridos e amados irmãos, só que o que nós precisamos entender é que a experiência da ressurreição e o fato de que Cristo vive é um dos fundamentos principais do Evangelho. E aqueles discípulos ainda não sabem disso. Aqueles discípulos ainda não entenderam isso. Eles estão frustrados. Por quê? Porque o que eles queriam que acontecesse, não aconteceu. E eles contam isso para Jesus, eles falam isso para Jesus. Porque eles esperavam que o Messias, profetizado nas Escrituras, viesse, salvasse aquele povo, libertasse aquele povo, desse uma nova perspectiva de vida para aquele povo. E lembremos-nos, irmãos, que o povo de Israel é um povo que está sendo escravizado por Roma. Então, o que aqueles discípulos esperavam era um libertador, era alguém que solucionasse os seus problemas. Só que lembra os irmãos, mais uma vez, na cabeça deles, na perspectiva deles, o sonho acabou. Jesus morreu. Jesus foi crucificado.
Só que, meus queridos e amados irmãos, apesar de que o que eles quisessem, o que eles esperavam, apesar da frustração deles, apesar do sonho deles não ter se realizado, porque imagine, Jesus fazendo os milagres, Jesus curando as pessoas, e na cabeça deles, olha, o nosso Messias chegou. A qualquer momento ele vai empunhar a espada, a gente mata todo mundo, a gente está livre de novo, e quem sabe a gente possa viver um tempo feliz, de harmonia, de paz, como no tempo do rei Salomão. Essa era a perspectiva deles. Essa era a visão deles do Messias que eles estavam esperando. Só que é a partir daquele momento, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, que a sua mensagem vai ser pregada. E que através da obra do Espírito Santo na vida do homem, a igreja vai ser instituída. E já nos moldes, já no modelo da igreja primitiva, dos irmãos se reunindo, da mensagem sendo pregada, do que tudo que Jesus Cristo fez sendo trazido à memória dos irmãos, e os irmãos assim se fortalecendo na fé. Aí a gente vai ver aqui no versículo de número 16, dizendo assim, ó: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Meus irmãos, Jesus está com eles, Jesus aparece no meio deles, e eles não reconhecem Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, os nossos olhos também, assim como daqueles discípulos, estão fechados para a obra de Deus? E pior do que isso, quantas vezes os nossos olhos estão fechados para a presença real de Deus nas nossas vidas? Nós podemos ouvir falar, nós podemos ver na vida dos outros, mas muitas vezes os nossos olhos estão fechados para receber Jesus. E aí nós não damos espaço para uma reflexão, nós não damos espaço para um momento de comunhão, nós não damos espaço para um exercitar da fé, nós não damos espaço para adorar a Deus, nós não damos espaço para receber a palavra de Deus em nossos corações. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados, irmãos. Quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não abre o nosso coração para receber Jesus nas nossas vidas. A gente não se arrepende, a gente não muda, a gente não larga o pecado, a gente não perdoa. Por quê? Porque assim como aqueles discípulos, os nossos olhos estão fechados. Nós estamos abertos para uma multiplicidade de coisas que o mundo nos oferece, mas os nossos olhos estão fechados para receber a palavra de Deus nos nossos corações. Podemos receber tudo, podemos até ouvir a palavra, podemos até ouvir um louvor que toca no nosso coração, mexe com os nossos sentimentos, mas quando mexe com os nossos sentimentos, irmãos, é algo momentâneo. Sabe quando a gente sente aquela coisa que a adrenalina sobe e a gente se derrama muitas vezes em um louvor, e muitas vezes isso é momentâneo, porque os nossos olhos estão como se estivessem fechados para receber a palavra do Senhor. Então essa passagem que nós estamos vendo aqui, ela nos mostra o perigo de estarmos falando de Jesus, estarmos trocando ideias sobre Jesus, estarmos teologando sobre o Evangelho de Cristo, mas não estarmos vivendo experiências com o autor da vida. Muitas vezes levamos a nossa vida buscando até estar em santidade. Muitas vezes estamos na igreja há algum tempo, mas não estamos com os nossos olhos abertos para perceber Cristo junto conosco, habitando em nossas vidas, querendo nos usar para fazer um milagre, querendo nos usar para ser bênção, querendo nos usar para levar a palavra, querendo nos usar para sermos cooperadores da sua obra, querendo nos usar para ser sal e luz nas nossas famílias, no nosso bairro, no local onde nós estamos, mas os nossos olhos continuam fechados para receber a palavra do Senhor.
e nós não percebemos a presença de Deus no nosso dia a dia. Não tenho dúvida nenhuma, irmãos, não tenho dúvida nenhuma de que nós respeitamos o Evangelho, que nós respeitamos a palavra, que nós reconhecemos as coisas de Deus, mas nós também precisamos ter a certeza que Cristo é real em nossas vidas, que o Espírito Santo habita em nossas vidas. Ele é real em nossas vidas. Versículo de número 17. Eles estavam falando de Jesus, e estavam falando de tudo o que aconteceu. Eles estavam falando das boas novas, do novo evangelho que foi pregado, e de toda aquela experiência. Mas no versículo de número 17 vai dizer que mesmo eles tendo conhecimento de tudo aquilo que aconteceu, como estava o coração deles? Entristecidos, tristes, desanimados, desesperançosos. Irmãos, nós podemos conhecer tudo sobre igreja, tudo sobre evangelho. O texto da Bíblia que for citado, você pode dizer assim: eu conheço essa história. Não tem um personagem da Bíblia que, se o Senhor falar, eu não vou saber quem é. E mesmo com todo esse conhecimento, nós podemos estar tristes. Podemos nos alimentar da palavra de Deus diariamente, podemos ter todo o conhecimento do mundo e estar triste, porque os nossos olhos estão fechados para as coisas de Deus. Eu posso ser pastor, eu posso ter meu ministério na igreja, eu posso ter um bom emprego e estar triste, porque meus olhos estão fechados para Jesus. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus me fez um desafio para te fazer uma pergunta nesta noite, que eu confesso para os irmãos, eu não queria fazer. Mas Deus me incomodou de tal forma, e quando eu estava sentado ali orando, o Espírito Santo falou ao meu coração: não deixe de fazer a pergunta. Então isso aqui deve ser importante para Deus. E Deus nesta noite te pergunta: por que você está triste? Por que você está desanimado? Se Deus ele é contigo, se Deus ele é real na sua vida, por que os seus olhos estão fechados? Por que você não ouve mais Deus falar com você? Por que a palavra de Deus não mexe mais no seu coração como ela mexia? Por que você não sente mais a presença de Deus como você sentia? E aí, quando você estiver orando, você responde essas perguntas para Jesus, porque é Ele que vai poder te ajudar. Mas lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Daí o compositor que escreveu aquele hino vai dizer assim, ó: por isso levante e cante, exalte ao Senhor, você tem um valor. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E você tem que tomar cuidado para não entristecê-lo, porque Deus, ele é real na sua vida. Aí no versículo de número 18, aqueles homens estão conversando com Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Aí eles vão dizer assim para Jesus, ó: você não sabe tudo o que aconteceu em Jerusalém? Você é o único que esteve lá e não sabe tudo o que aconteceu lá nesses últimos dias? Queridos e amados irmãos, eles esperavam um profeta há anos, e o profeta veio e nada aconteceu, morreu, e a esperança morreu junto com ele. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está com ele, e eles não estão percebendo Jesus. E Jesus ali conversando com eles, e eles não estão conseguindo identificar que aquele homem que está ali é Jesus Cristo. Eles estão tão impressionados com os últimos acontecimentos,
com toda aquela barbaridade que aconteceu com Jesus, que certamente mexeu com eles, mexeria com qualquer um. Muitas outras coisas estão ocupando a mente deles, que eles estão andando com Jesus e não estão percebendo Jesus. O que pode, irmãos, está tomando conta da sua mente que você não percebe Jesus? O que pode estar te perturbando de tal forma que você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração? Porque é triste quando nós não percebemos mais a Jesus. Aqueles homens estão impressionados com tudo que eles viram nos últimos anos e com toda a decepção que eles sofreram, que eles não conseguem perceber a presença de Jesus. Aí nos versículos de número 19 a 24, eles contam para Jesus toda a história. Eles fizeram um resumo do ministério de Jesus para o próximo Jesus, para o próprio Jesus. E aquela história, irmãos, e aquela experiência de vida de Jesus poderia ser algo marcante na vida daqueles homens de uma forma positiva. Porque mesmo eles tendo vivido tudo aquilo, mesmo eles tendo presenciado tudo aquilo, mesmo eles tendo ouvido falar as coisas que eles não viram, eles poderiam tomar, eles estão tristes. Eles deveriam estar felizes, mas eles estão tristes. Então aquela experiência que eles viveram entristeceu a vida deles, desanimou, trouxe desânimo, sendo que aquela experiência que eles viveram poderia ser algo marcante na vida deles e ter fortalecido a fé deles. Queridos e amados irmãos, a experiência que nós vivemos aqui nessa igreja e tudo o que aconteceu conosco aqui nesses últimos anos já marcou e já serviu de testemunho para muitos aí fora. Quando eu chego nos lugares e que me apresentam, eu sou conhecido como pastor da Igreja Renovação, lá de Paulo Afonso, que o teto caiu, mas que a igreja foi reconstruída. Glória a Deus! Esse pastor aqui, irmãos, é o pastor lá de Paulo Afonso, que o teto da igreja caiu, mas que os irmãos reconstruíram a igreja. Irmãos, essa experiência que nós vivemos aqui, que nós ainda estamos vivendo, é algo que tem que nos alegrar, é algo que tem que marcar a nossa vida de forma positiva. Mas a gente vê que muitos, ao invés de estar alegres, estão entristecidos, porque os olhos estão fechados para o Espírito Santo de Deus em seus corações. Então, essa experiência que nós vivemos e que nós ainda estamos vivendo é para nos alegrar e para exaltar e glorificar o nome de Deus. Então, levante e cante e exalte ao Senhor, porque para Deus você tem valor. Deus, Ele olhou para a sua vida. Deus, Ele ouviu a sua oração. Deus, Ele ouviu o seu clamor e Ele respondeu. Então, nós aqui neste lugar, podemos dizer que nós vimos o milagre de Deus se manifestar. Todos nós aqui fomos testemunhas. E hoje nós temos que glorificar e exaltar o nome de Deus através do milagre de tudo que Ele fez e tem feito em nosso meio. Não pense que vai parar por aí, não. Deus quer fazer, por que Deus quer fazer, eu não sei. E de vez em quando meus olhos se fecham e Deus me dá uma cutucada. E dói. Mas Ele fala, acorda, pastor Diogo, porque ainda vai continuar, a gente vai avançar mais um pouquinho. E é assim, irmãos. Às vezes a gente precisa ser sacolejado, a gente precisa ser balançado, porque às vezes as coisas que nos acontecem, as coisas que nos arrodeiam, tentam fechar os nossos olhos, tentam nos impressionar. E aí Deus fala assim, não feche seus olhos, porque Deus está contigo, Deus está andando com você. Deus está em você, a presença de Deus, ela é real. E aqueles homens, eles estavam apegados apenas em uma parte da história. Eles ainda não conhecem a outra parte, a melhor parte. Aí a gente vai ver
que dos versículos de número 25 aos versículos de número 27, é Jesus quem vai falar com eles. Eles não sabem que é Jesus ainda. Para eles é um homem que eles encontraram na estrada e que está andando com eles. Então, irmãos, às vezes nós estamos tão comprometidos com nossas ideias, às vezes nós estamos tão comprometidos com nossas opiniões, às vezes nós estamos tão comprometidos com nossas verdades, e na maioria das vezes os nossos corações estão cheios de quê? Tristeza, frustrações, e não temos espaço para perceber que Jesus está conosco. E não temos espaço para perceber e para ver tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. E aí Jesus vai falar assim para eles, ó, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Jesus tinha que sofrer. Também não está escrito isso? Que Jesus tinha que sofrer e entrar na sua glória? E também não está escrito que era assim que deveria ser? E assim, dessa forma que estava profetizado, aconteceu. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí a gente vai ver que a partir do versículo ali de número 27, Jesus começa a ministrar para aqueles homens. E Jesus começa dizendo assim, ó, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em toda a Escritura. Imagine aqueles discípulos andando, irmãos, por aproximadamente 10 quilômetros. E aqui agora eles vão ter uma aula de Bíblia com Jesus ressurreto. O professor agora de escola bíblica dominical é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus começa a dar aula dele, começando em Moisés e passando por todos os profetas, acerca de tudo que estava escrito sobre ele, Jesus Cristo. Será que essa mensagem foi boa? Será que nós teríamos, irmã Sandra, alguma coisa para reclamar desse professor? Será que se Jesus estivesse aqui dando aula na nossa EBD, nosso culto de escola bíblica, não seria um pouquinho mais cheio? O próprio Jesus dando aula para aqueles homens. Aí no versículo de número 28 e 29, isso aqui é especial, irmãos. Por que isso aqui é especial? Porque sem saber, aqueles homens acolhem Jesus na sua casa. A Bíblia fala que em um determinado momento, quando chega a entrada do caminho, que eles iam para a aldeia deles, Emaús, a estrada seguia, Jesus faz de conta que vai seguir, e eles, não, venha, já está ficando de noite, a estrada é perigosa, durma conosco esta noite. E aqueles homens ali com um coração bondoso, com um coração humilde, com um coração generoso, convidam Jesus, sem saber que é Jesus, para estar com eles, para jantar com eles, para dormir com eles. E aí nos versículos de número 30 e 31, no partir do pão, na mesa, na hora da refeição, eles reconhecem Jesus. Quando Jesus pega no pão, Jesus parte o pão, que Jesus dá para eles, eles reconhecem, os olhos deles como que se abrem, e eles reconhecem Jesus, e Jesus já não está mais na presença dele. No versículo de número 32, eles conversando entre si, eles vão dizer assim, não é verdade que o nosso coração ardia dentro do peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? Aqui a gente vai ver que mesmo aqueles homens com os olhos fechados, quando a palavra está sendo ministrada, quando Jesus está ensinando, o coração deles está ardendo. É isso que acontece com as nossas vidas quando a gente ouve a palavra de Deus. É isso que acontece com as nossas vidas quando nós recebemos a palavra de Deus. O nosso coração arde dentro do peito e nós nos regozijamos das coisas de Deus. Queridos e amados irmãos, entenda que enquanto Jesus ensinava para aqueles homens, enquanto Jesus pregava para aqueles homens,
a vida daqueles homens estava sendo transformada pela palavra de Deus. No versículo de número 33, a palavra vai dizer que naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Então eles caminharam cerca de 10 quilômetros, chegaram na sua casa, comeram, se alimentaram, reconheceram Jesus. Jesus vai embora e a Bíblia fala que quando eles reconhecem Jesus, eles decidem voltar correndo para Jerusalém. Então eles vão agora, ao invés de andar 10 quilômetros, provavelmente ou andar mais rápido, ou correr realmente para se apressarem e chegar logo em Jerusalém. E eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que aqueles homens estão voltando agora para Jerusalém, renovados, avivados, transformados, alegres. Agora eles estão diferentes. Por quê? Porque agora a história que eles vão contar não é de um Jesus que morreu. A história que eles vão contar não é uma história de alguém que fez, que aconteceu e que não existe mais. A história que eles vão contar não é de algo que era especial e que se acabou. A história que eles vão contar agora é de um Jesus que é vivo. Um Jesus que vive, um Jesus que esteve no meio deles. Não é mais um Jesus que estava morto. Não é mais um Jesus que enterrou a esperança dele junto lá na cruz. Não. Agora é de um Jesus que está vivo e que esteve entre eles. Agora é de um Jesus que está vivo e que participou de um momento de comunhão com eles. Agora é de um Jesus que está vivo e que partiu e partilhou do pão com eles. E eles estão voltando agora para Jerusalém. Não com uma história dos últimos acontecimentos. Eles estão voltando para Jerusalém com um testemunho poderoso que eles vão contar para todo mundo. Preparando essa mensagem, meditando nessa mensagem, eu me lembrei daquela mulher samaritana de João, capítulo de número 4, que quando ela recebe a palavra de Jesus também no seu coração, o que ela faz? Ela sai correndo, entra na aldeia e começa a falar para todo mundo: achamos o profeta está aí. E aí o povo todo acreditando naquela mulher, cria-se aquele alvoroço e todo mundo vai correndo atrás de Jesus. E aí Jesus, que já está nesse momento na companhia dos seus discípulos, em cima, no alto do monte, ele fala assim: como os campos já estão prontos para a colheita. A mesma coisa acontece aqui com aqueles discípulos. A alegria deles é tamanha que eles voltam para falar para todo mundo: Jesus está vivo. Jesus esteve na nossa casa. Jesus comeu do pão junto conosco. Quando ele ensinava, o nosso coração ardeu e se encheu de alegria. A mensagem que eles têm para aquele povo agora é essa: a esperança está viva, porque Jesus vive. Meus queridos e amados irmãos, que a esperança de Cristo também possa estar viva no seu coração. Que a chama que acendeu no coração daqueles povos, daqueles homens, e que eles puderam compartilhar com seus amigos. Quando eles chegam lá, o interessante é que quando eles chegam lá para dar notícia, alguém vai dizer assim: é verdade porque Jesus já apareceu para Simão. E quando eles estão lá naquele alvoroço, será que é verdade, será que não é? A Bíblia fala que o próprio Jesus aparece no meio deles. E em algumas versões ele vai dizer assim: paz seja convosco. Queridos e amados irmãos, essa história não terminou ali naquele dia. Essa história ainda continua conosco. Todos nós fazemos parte dessa história, ainda nos dias de hoje. Então partilhe o seu pão com Jesus. Tenha comunhão com Cristo. E saiba que Cristo, Ele é real na sua vida. E que o Senhor, Ele te abençoe e que Ele possa fazer com que essa palavra ache morada no seu coração.